Olá pessoal, vídeo novo aqui no canal e hoje um tema um pouco mais sensível, talvez, por assim dizer. Ah, mas como faz parte da microbiologia e faz parte da nossa realidade, faz parte da nossa conduta, faz parte do nosso dia a dia, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a imunodeficiência humana, tá? Não vou entrar muito nos protocolos, tá? E aí, para quem quiser se inteirar, né, vai no Ministério da Saúde, tem protocolos atualizados a respeito do manejo do HIV, tanto na prática clínica quanto no ambiente hospitalar, enfim. Então, o objetivo desse vídeo aqui é trazer para vocês um panorama geral sobre o vírus da imunodeficiência. E o que eu quero deixar bem claro é o seguinte: o que você transmite para uma pessoa é o vírus HIV. Então, o vírus é uma infecção sexualmente transmissível, pode ser transmitido por outras vias que não a sexual, a gente vai ver mais à frente, e que a AIDS, ela não é transmissível. A AIDS é a consequência da exposição, que pode ser aguda ou crônica, do vírus HIV, tá? Então, eh, eu tô deixando claro isso para não ter polêmicas, tá? Para a gente não ter uma polêmica quanto a isso. O indivíduo infectado com o vírus HIV, ele poderá, ao longo de uma história, por que poderá? Porque existem alguns relatos na literatura de pessoas que são positivas, ou seja, elas portam o vírus HIV, elas transmitem o vírus HIV, mas elas não desenvolveram a AIDS, tá? Então, quando nós falamos do vírus da imunodeficiência humana, nós estamos falando de um vírus, que é um retrovírus, tá? Ele tem um RNA de fita simples, mas ele tem a enzima transcriptase reversa, que permite com que esse RNA seja transformado em DNA. Ele, ele é um vírus que tem duas cópias de RNA fita simples, ou seja, ele não tem um DNA fita dupla, um RNA fita dupla, tá? E ele não tem cromossomo, tá? Diga-se de passagem, tá? Ele tem duas cópias de RNA fita simples de cadeia positiva, ou seja, é o RNA mensageiro propriamente dito, ativo, tá? Ele é um vírus envelopado em que no seu envelope, que é membrana, né, como vocês sabem da característica viral, existem muitas glicoproteínas, muitas espículas, né, que são glicoproteínas, né, que estão ali no envelope. E essas glicoproteínas, elas atuam de forma muito importante na, digamos, na capacidade do vírus entrar na célula, né? Nos linfócitos T que tem na membrana o receptor CD4. Então a GP120, por exemplo, é a principal proteína, glicoproteína, digamos assim, né? Que permite o vírus entrar na célula, tá? Existem vários sorotipos de vírus, tá? Sorotipo C, que é mais comum no Rio Grande do Sul, no sul do país, né? Sorotipo B, enfim. Mas existem dois tipos virais específicos, mais frequentes, que é o HIV1 e o HIV2, que é mais comum na África, e o 1 em outras partes do mundo, tá? Existe uma homologia do tipo 2 com o tipo 1, tá? Em torno de 40%, mas como a gente transita muito e as viagens e o comércio eles favorecem nós, seres humanos, estarmos em vários ambientes ao mesmo tempo, hoje em dia, por se tratar de um perfil de pandemia, pouco se interessa em saber. Lógico, a epidemiologia vai se encarregar disso, mas pouco se preocupa em saber exatamente de onde, que tipo de vírus a pessoa tem, né? Porque o manejo clínico do indivíduo ele é praticamente o mesmo, tá? Então, uma ideia da possível origem do HIV
são os primatas superiores, né? Principalmente o chimpanzé, os símios, né? Mas é uma teoria, né? É uma hipótese, né? Acredita-se que o vírus HIV ele já esteja aí no ambiente desde 1930, tá? Mas ele só se torna mesmo objeto de estudo a partir de 1979, tá? Alguns pacientes que são chamados marcos zero, né, que foram um dos primeiros pacientes nos Estados Unidos a ser diagnosticado com o vírus HIV, um deles está vivo até hoje, salvo engano, e não se sabe o porquê que ele é positivo, mas não desenvolveu a AIDS. A imunologia deve muito a ele, porque a imunologia, enquanto estudo, ela prosperou estudando e entendendo esse paciente, tá? Nós não temos cura para o HIV, tá? Nós temos tratamento para síndrome, para AIDS, porque a AIDS são as doenças oportunistas, então para ela tem tratamento, e para as doenças oportunistas, cura, mas para erradicar o vírus do organismo, não, ok? Então, o HIV ele tem a preferência pelas células T, pelos linfócitos T, com receptor CD4, tá? Os principais genes do vírus são o gene GAG, o envelope, o gene ENV e o gene POL para replicação, tá? Então são alguns genes. Os genes do envelope codificam duas proteínas do envelope, que é a GP120 e 41, como eu disse, essas são as glicoproteínas que estão direcionadas à invasão do vírus, principalmente a GP120. Um dos objetivos do tratamento é você tirar, inativar essa GP120 para não permitir com que o vírus ele entre na célula, mas o vírus ele consegue invadir esse mecanismo, tá? A estrutura genômica do vírus ela é muito simples, tá? Ela é extremamente simples, tá? No que diz aos genes, são poucos genes nessas duas fitas de RNA, fitas simples, tá? Então, o vírus HIV pela GP120 ele entra, ele interage com os receptores do linfócito T, que são os receptores CD4, se replicam, tá? Mas por genes, que são os genes produtores de uma proteína chamada integrase, né? O RNA do vírus é convertido em DNA e esse vírus ele funde o seu DNA com a célula hospedeira e ali ele fica, né? Isso é a janela imunológica, digamos assim, né? Em algum momento, tá? Em algum momento, esse vírus começa a se replicar e infectar novos linfócitos, tá? Então o vírus HIV ele tem tanto o ciclo lítico quanto o ciclo lisogênico, tá? Sendo que o ciclo lisogênico do vírus é que está ligado a essa janela imunológica. Então tem pessoas soropositivas que têm o vírus HIV, o vírus está no DNA da pessoa, do linfócito T, aderido a esses linfócitos e em outras células, mas principalmente as células da medula, mas não se sabe o porquê que esse vírus ele vai sair da lisogenia e entrar num ciclo lítico degradando os linfócitos dessa pessoa, tá? Os principais subtipos do vírus HIV, tanto para tipo 1 quanto para tipo 2, é o tipo M, que tem a maior distribuição mundial, o outlier, mais comum na África e na França, e o New, que é um tipo mais raro. Temos 11 sorotipos, A1, A2 até o K, e 43 formas recombinantes. Então é o RCF, que é a forma recombinante circulante, tá? Por que que existe essa possibilidade dos vírus se tornarem tão recombinantes, né? Em poucos períodos de tempo, né? Em poucas semanas, ou poucos meses, ou coisa do tipo. Vírus, tá? Sofre mutações ou recombinação de acordo com a célula que ele está infectando, tá? Com a linhagem de célula que ele está infectando. Então, o vírus, no caso HIV, ele pode infectar não só a CD4, mas também CD8, CD16, outros linfócitos. Então, cada linfócito tem uma expressão gênica diferente, faz com que o vírus se torne mutante, ou sorologicamente diferente.
A gripe também é um exemplo, né? Por que a gente tem vacina para gripe todo ano? Porque o vírus ele sofre recombinações pontuais no seu genoma. Essas mudanças ali no sorotipo de vírus, a gente chama isso de drift genético. Então, o que é o drift genético? Isso é muito importante, anota aí. O drift genético é essa alteração pontual no genoma do vírus que o torna recombinante, né? E essa recombinação está ligado ao tipo de célula que ele está infectando, está relacionado ao tipo de adaptação que o genoma tem ao meio. Tá? Então isso chama-se drift genético. É por isso que a gente tem tantas mutações e tantas cepas virais, porque o vírus ele sofre muitas mutações pela sua alta capacidade de replicação, né? Então, contas estimam que a cada 1000 cópias virais, um é recombinante, tá? Então, a célula tem recombinação muito menor, porque o nosso DNA, ele tem polimerase que regula, né? A polimerase, salvo engano, tipo 3, as polimerases, de uma forma geral, né? Elas fiscalizam esse DNA, né? Então, aí está uma distribuição, né, dos sorotipos do vírus, tá? No mundo. Esse mapa de epidemiologia ele mudou, tá? Porque áreas que estão em cinza, por exemplo, na África, porque você não tem dado, mas não quer dizer que a doença não exista, tá? Então, hoje, né, esse mapa ele pode ter mudado porque a gente sabe que a prevalência ela aumentou, tá? Em todas as parcelas da população, tá? A que se deve isso? A mutação do vírus, tá? Então, essa distribuição ela varia de acordo com a diversidade genética do HIV, pelo genoma, pela hipermutação, pela inserção e deleção. Isso está ligado à célula que o indivíduo está infectando, tá? Pela recombinação, a gente chama isso de drift, né? Pela essa alta capacidade periódica que o vírus está sofrendo mutação, tá? Pela reinfecção de vírus, ou uma pessoa infectada com um tipo de vírus, ela se infecta por outro tipo de vírus, tá? Então existem muitas dessa resposta direcionada ao vírus, tá? O mecanismo de infecção são os fluidos corporais, sêmen e sangue. A transmissão, né? Então, o reservatório seria o sangue e o sêmen, tá? Leite materno também. A transmissão, contato com fluidos corporais, uso de drogas injetáveis, transfusão, transplantes, que hoje, a nível de Brasil, tá, gente? Isso, né, a gente pode listar que o Brasil tem vários problemas no espectro político e de corrupção e tal, mas a Anvisa ela é muito séria nisso, então o Ministério da Saúde é muito sério e as políticas de hemoderivados dos estados brasileiros é muito séria, tá? Mas isso é uma questão que pode acontecer em outros lugares do mundo quando a gente não tem serviços de saúde tão robustos, tá? E também a transmissão por profissionais de saúde, que às vezes se contaminam acidentalmente, não cuidam e acabam transmitindo para seus parceiros ou outros profissionais, tá? Quem são os grupos de risco? Pessoas com contato sexual com contaminados, usuários de drogas, crianças de mãe infectadas, tá? Então, o tratamento do HIV para a mãe é reduzir carga viral da mãe para ela não passar pela placenta para o bebê e na hora do parto. Trabalhador de saúde, laboratorista que tem contato com sangue diariamente, os hemofílicos, transfusionados e pacientes com transplantes, pacientes de transplante, tá? A patogenia, tá? A infecção está relacionada às células TCD4 positiva e macrófagos. A resposta imune específica está relacionado à produção de anticorpos celular, que é existente num curso breve da infecção, tá? Só que o que a gente vai ver aqui é que quando a pessoa ela se infecta, ou seja, a gente chama de primo-infecção, né? Infecção primária, né? Ela aumenta a produção de linfócitos. Olha que interessante. A gente tem produção de anticorpo mediada por linfócito na infecção por HIV nas primeiras semanas. Só que como o vírus ele precisa do linfócito T para se replicar, um vírus entra no linfócito, produz bilhões de partículas virais, arrebenta o
O linfócito libera bilhões de partículas virais que vão procurar novos linfócitos. Então, a enxurrada de partícula viral infecta os linfócitos, que não são tão abundantes assim, né, quantitativamente. Então, em algum momento, um número de vírus se sobrepõe à quantidade de partículas virais. Então, um dos testes para a gente saber se o indivíduo está positivo e está desenvolvendo a AIDS é a contagem total de linfócitos T. Tá? Então, quando o organismo consegue manter a partícula viral baixa, a viremia plasmática, a partícula viral detectada no sangue baixo, e a titulação de linfócitos maior do que ou o suficiente para manter essa viremia plasmática sob controle, a gente tem esse período de latência, que pode durar até a vida inteira do paciente. Então isso é a janela imunológica, é quando a partícula viral está baixa e a contagem de linfócitos T está numa dosagem segura, né? Só que isso demora-se tempo, né? Então, à medida que a partícula viral sobe, né, pela replicação viral e destrói os linfócitos abaixam e a viremia sobe, e aí você tem os sintomas das doenças oportunistas, e aí você tem a AIDS. Nas primeiras semanas de infecção, existe um pico de viremia, né? Porque o vírus entra no linfócito, se replica no linfócito, a dosagem de partícula viral sobe, mas os linfócitos conseguem combater, porque você ainda tem linfócitos circulante em dosagem suficiente. Depois de um tempo, como o vírus usa o linfócito, você acaba perdendo quantitativamente os linfócitos e a viremia plasmática aumenta, ou seja, a quantidade de partículas virais no sangue, que também é um dos critérios diagnósticos para saber se a pessoa está assintomática ou não, é um fator para diagnóstico da pessoa no desenvolvimento da AIDS. Quando a pessoa desenvolve as doenças oportunistas, e por que elas são oportunistas? Porque elas se tornam graves em pessoas imunocomprometidas. Existem outras condições que causam imunocomprometimento? Sim, existem. Como transplante, uso de corticoide, tratamento para pessoas com câncer. Né? Só que, por exemplo, a candidíase. Se você não é recém-nascido e não é imunocomprometido, você não terá candidíase. A monolíase oral, por exemplo, candidíase esofágica. Mas quando você tem, uma das primeiras suspeitas é o estado de imunocomprometimento. Um desses estados, se você não tem câncer, se você não é transplantado ou não está fazendo uso de corticoide, que é imunossupressor, você tem o HIV. Então, essas doenças oportunistas por esses micro-organismos, né, são condições específicas para AIDS, tá? Tuberculose tem uma associação muito grande com o HIV. Então, pessoas com HIV, elas desenvolvem tuberculose, por exemplo, tá? Entre outras infecções que estão listadas aí. O HIV pediátrico, né? A infecção perinatal, né? O desenvolvimento progressivo da doença, tá? Que pode ocorrer aí com uma mãe positiva, né? Se uma mãe ela tem uma infecção bacteriana ou fúngica, guarda isso, tá? Ativa antes do parto, se faz uma profilaxia intraparto para reduzir carga microbiana e fúngica ou curar essa mãe para que essa infecção bacteriana e fúngica não passe para o bebê. Então isso é importante, muito importante. Agora, na infecção pelo HIV, o que você faz no tratamento é tentar reduzir a viremia plasmática, né? Para que esse vírus não passe pela criança, pela placenta ou pelo cordão umbilical, tá? O diagnóstico é ELISA, tá? Mas cuidado com isso aqui, tá? ELISA dá muito falso positivo, tá? Então, às vezes você fez ELISA, deu positivo, repetiu ELISA, deu negativo. Mas se você tem duas amostras positivas de ELISA, repete com teste complementar, tipo Western blot ou imunofluorescência,
tá? Se mantiver positivo, esse paciente é positivo, tá? Deu negativo e manteve-se negativo, esse paciente é negativo. O problema é quando você tem um teste positivo e o outra amostra que você repete, até como cautela, um fica positivo, outro fica negativo, tá? Então aí você tem testes mais específicos. Então, se o teste mantiver com diversas técnicas positivo, esse paciente é positivo. Se o teste se mantiver negativo em diferentes técnicas, o paciente ele é negativo. Mas se houver essa positividade e negatividade, repete com exames específicos, faz em triplicado, ou seja, três testes diferentes, e se mantiver ou negatividade ou positividade, esse paciente é positivo ou ele é negativo, tá? O diagnóstico, né, é rápido, tá? A gente tem teste em farmácia, tá? Vendendo teste para HIV. Você pode comprar um teste e fazer em casa. Só que nós temos um problema, né? Que imagina uma pessoa que não sabe que os testes eles podem dar reação cruzada. Imagine uma pessoa que faz um teste sem ter um profissional de saúde que vá orientá-lo. Aí você comprou um teste, você foi na farmácia, fez um teste e deu positivo. Essa pessoa ela pode cometer suicídio. Isso é muito sério. Então, quando você solicitar um teste para o HIV, penso eu, mas isso é uma opinião, que é prudente você orientar, tá, essa possibilidade de reações cruzadas. É óbvio que se um paciente chegar para vocês já com sintomas de doenças que só existem em imunocomprometimento, vou usar uma analogia aqui, isso é batata, né? É fácil você saber o que esse paciente tem. Se esse paciente é usuário de drogas, esse paciente é profissional do sexo, eu não estou criando aqui uma marginalização, tá, gente? Mas essas pessoas são as mais vulneráveis, tá? Então você já está fechando um diagnóstico mais preciso. Agora, você vai fazer um exame para uma pessoa que não tem sintomatologia, né? Alguns hospitais pedem até sorologia para HIV antes da cirurgia, né? Fica aí a discussão, né? É bom orientar que você está pedindo justamente por uma questão de prevenção, né? E que os resultados podem dar falso positivo. Eu sou um pouco cético com o uso de teste rápido em farmácias, em que você pode até pedir em casa, tá? Até porque quando você vai em laboratório fazer esse pedido de exame, laboratórios sérios, esse resultado, quando ele dá divergente, quando ele dá um resultado positivo, esse paciente é chamado para fazer uma prova cruzada, tá? Por causa desse duplo padrão do teste. Então, muito cuidado com os testes. Eles não são ali esses testes rápidos não são tão ali robustos para a gente fechar um diagnóstico, tá? Então, por isso que a gente usa, por exemplo, o Western Blot, que ele é muito mais específico. A gente não usa ele de cara porque ele é mais caro, né? E com provas cruzadas, né? Repetindo o teste ELISA ou tendo um parâmetro clínico do paciente, a gente consegue muito bem fechar com ELISA sem precisar usar o Western Blot, tá? O tratamento é a terapia antirretroviral altamente ativa, que é o HAART, que profissionais de saúde ou pessoas que eu me infectei agora pelo vírus, né? Tava fazendo lá um procedimento, furei com agulha. A gente consegue fazer uma terapia de choque, né? Que é essa HAART, que em período ali médio de até 12 horas do acidente, durante ali 30 dias em média, os protocolos dizem isso, né? Você eliminaria cerca de 95, 97% das chances da pessoa se soroconverter, tá? Então, essa terapia antirretroviral altamente ativa, ela é importante para a pessoa que tem ali o contato rápido, né? Isso é bom até a gente orientar, né? Não confundam isso com
com tratamento pré-exposição, tá? Porque tem muitos profissionais do sexo que usam essa PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, achando que não, eu vou tomar a medicação, vou ter relação sexual, isso vai impedir a soroconversão. Não é por aí, tá? O tratamento também é inibidores da transcriptase reversa, de protease até mesmo integrase, impedindo o vírus de entrar na célula, tá? O controle, até mesmo prevenção, né? Educação sexual, diagnóstico em bancos de sangue, uso de seringa descartáveis, enfim, tá? Então, mais um vídeo aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Escreve, compartilha, curte aí, deixa um comentário e até o próximo vídeo.